Bom, olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal O Refúgio do Conhecimento. Bom, hoje nós daremos continuidade aqui à nossa série a respeito da história da cultura e das etnias. Bom, nos nossos últimos capítulos, especificamente no nosso último capítulo, abordamos aí a respeito dos nabateus, esta cultura ali que dá origem, digamos, à etnia árabe, aquela região ali entre a atual Jordânia, Omã, ali, Iêmen, aquela região ali, digamos, mais voltada, essa parte ao que a gente conhece como mundo árabe, Então, abordamos, a respeito aí dos nabateus, da sua cultura, da forma como eles viviam, sua crença, a sua economia, as suas próprias relações sociais ali, como eles se comportavam, sobre algumas peculiaridades, a respeito da região e assim, também como eles se desenvolveram, através do comércio, através desse intercâmbio cultural, como eles, digamos, se tornaram uma espécie de, vamos dizer assim, a região do entretenimento no mundo antigo, e vamos dizer assim, o destino que eles tiveram, que eles, digamos, conseguiram, vamos dizer assim, suplantar o tempo ali, interagindo com outras culturas ao entorno e até mesmo sobrevivendo ali a grandes impérios, até, digamos, a própria natureza ali se encarregar com o tempo, de acabar, vamos dizer assim, findando ali, com a estrutura da própria cidade, assim, aquela civilização ali, que vivia ali na região de Petra, ao Monte Hor, eles acabaram se dispersando, Bom, hoje, em relação aqui ao que estamos abordando hoje, nós vamos sair aí um pouco do Mediterrâneo, ali daquela região ali da Pérsia, antiga Pérsia, ali vamos dizer assim, do Império Macedônico, ali a região dos nabateus, nós vamos sair daquela região e vamos voltar aí a Índia, onde nós já abordamos há algum tempo atrás aí, alguns assuntos, e vamos retomar aqui, a continuidade a respeito aí da história das etnias indianas ali, no caso da cultura indiana. Por quê? Nós abordamos ali no nosso último capítulo a respeito, da cultura indiana, sobre os Mahajanapadas, que eram reinos ali, digamos, vamos dizer assim, pequenos povoamentos, indianos ali no centro-norte daquela península, a forma como eles se comportavam, enfim, como eles tinham ali a sua crença, a sua organização social, sua administração, enfim, e falamos ali que um desses reinos se desenvolveu, nesse período que foi o reino de Gandhara, que nós conversamos a respeito, e durante ali as invasões, vamos dizer assim, a campanha, de expansão macedônica, do Império Macedônico, eles se confrontaram, com Alexandre o Grande, e após esse confronto eles próprios acabaram se tornando ali aliados, dos macedônicos. Porém, como nós abordamos, Alexandre o Grande e ali, vamos dizer assim, os exércitos macedônicos, eles não cruzaram o rio Indo, o rio Ganges, eles não cruzaram o rio Ganges. Então eles conseguiram controlar ali o noroeste da Índia, ter vamos dizer assim, controle sobre aquela região, em ali associação com os Seleucidas, com os reis de Gandhara, com outros povos ali da região, com algumas satrapias persas, que detinham controle da região. Porém eles não atravessaram o Ganges. Então o que ocorre desse lado do Ganges, vamos dizer assim, do coração da própria península indiana mesmo, outros reinos ali eles floresceram nesse período, e nós vamos abordar justamente sobre eles, o que a gente chama aí de era clássica, ali da cultura indiana, que viriam a ser ali o Império Nanda, o reino Nanda, e os sucessores deles, os Mauryas, e ali os seus, vamos dizer assim, os seus reinos posteriores ali, como que os reis, tanto Nandas ali quanto Mauryas, eles, vamos dizer assim, desenvolveram mais a questão da linguística,
da própria literatura indiana, da arte indiana, né? Como teve um impacto muito grande com esses dois impérios, né? Como eles tentaram, digamos, suplantar algumas práticas bárbaras, ainda bizarras, que eram cometidas, né, por esses reinos anteriores aí, né? E, digamos, por que, vamos dizer assim, né, a Índia ela não conseguiu formar, né, vamos dizer assim, um império, vamos dizer assim, constituído, um império ali estável, né, para você dizer, olha, você tem uma etnia única, nós como povo somos hindus, somos indianos, porque não se chegou nesse ponto, né, porque a Índia ela não conseguiu, durante toda a sua história, vamos dizer assim, ter essa unidade étnica, né, a gente vai abordar a respeito disso hoje. Então, desde já, espero que deixem o seu like, né? Aí nos sigam aqui no canal e vamos iniciar o nosso vídeo, né? Bom, como um ápice, né, do desenvolvimento do Vale do Indo, reinos cada vez mais poderosos eles surgiam, né? Enquanto ao norte do Ganges, o reino de Gandhara detinha grande prestígio e influência, a região ao leste do importante e vital rio conheceu o despertar de uma nova era, né? Por muitos séculos, a região central da Índia ela fora controlada por um dos Mahajanapadas mais poderosos. Os Magadas, eles eram conhecidos por sua grande habilidade em diplomacia, assim como grande astúcia militar e administrativa. Com grandes líderes locais, os conflitos caóticos entre os clãs foram se extinguindo. Outros atos bárbaros e bizarros foram sendo contidos, dentre eles vícios terríveis herdados dos Brihadratas e Pradiotas, tais como a violência sexual, a exploração de crianças e um ritual pavoroso em que o príncipe, para herdar o trono, deveria matar o seu próprio pai. Foram problemas a serem eliminados pelos reis Mágadas. Então, para você ter uma ideia, vamos levar em conta, né, essa questão da Índia Antiga, nesse desenvolvimento, vamos dizer assim, saindo desse período bárbaro e bizarro, né, essa coisa, digamos, animalesca, e você entrando para, vamos dizer assim, a busca ali por uma mínima ordenação social humana. Não vamos nem entrar no próprio quesito crença, né, no quesito, vamos dizer assim, mito fundador, né, mas vamos entrar na questão de organização social. Imagine que a Índia, desde o início, né, ali dos seus primeiros, vamos dizer assim, os seus primeiros povoados, né, até ali esses proto-reinos, né, esses pequenos reinos, os Mahajanapadas, né, dentre eles a própria Gandhara, né, o que ocorria? Cada um deles possuía uma conjuntura social diferente, uma forma diferente, por justamente ter uma espécie de politeísmo tão, vamos dizer assim, complexo, tão ali, vamos usar a palavra aqui diversificado, né, mas tão assim, ali, vamos dizer assim, misturado, famoso tudo junto e misturado, que as próprias pessoas elas não conseguiam compreender, vamos dizer assim, ter uma unidade entre esses proto-reinos. Coisa que até hoje, inclusive, você tem um pouco dessa influência. Porque o que acontece? Quando você pega, por exemplo, dá um exemplo assim, o politeísmo grego, a mesma mitologia que você vai encontrar, por exemplo, no Mar Egeu, por exemplo, na Península Grega, é a mesma ali, mitologia que você vai encontrar na Trácia, na Macedônia, até algumas regiões ali do Báltico na época. Você vai encontrar a mesma mitologia. Ou ali vamos dizer assim, no Estreito do Bósforo, né, oeste ali da atual Turquia, a mitologia era a mesma, a mitologia grega, né, aquela mitologia ali dessas mesmas divindades. Quando você olha para a região da Mesopotâmia, Pérsia, outros reinos que existiam antes da conquista macedônica, era o mesmo panteão, a mesma conjuntura, vamos dizer ali, né, de crença, de mito fundador. Agora, quando você observa a Índia, é uma loucura, vamos levar assim em consideração, porque o que ocorre? Cada local ele tem um conjunto de divindades, existe um conjunto principal, mas existem vários subconjuntos.
cada região, por exemplo, uma região tem o jainismo, outra região tem o budismo, outra região tem, sei lá, cultuam animais, como por exemplo vacas, enfim, outros animais. Numa outra região eles têm um panteão de seres antropomórficos. Então é uma coisa maluca, que você não tem assim uma unidade, né? Algo muito solto ali. Esses regionalismos, diferente do regionalismo que a gente conhece hoje, que é um regionalismo, vamos dizer, ordenado, na época você tinha esse desenvolvimento. Então eles estavam saindo daquele barbarismo, daquela questão animalesca, né? Já vinha de séculos desse desenvolvimento, mas saindo cada vez mais daqueles rituais bárbaros. Então, no início você tinha sacrifícios humanos, você tinha coisas terríveis, como por exemplo essa questão dos pradiotas. Pô, você tem o rei, por exemplo, e o filho dele. O filho tem que acabar com a raça do próprio pai para se tornar rei. É uma coisa bizarra, é algo terrível, algo anti-humano, algo sem nenhum sentido, né? Coisas como incesto, como enfim, ali abusos de crianças, coisas assim absurdas, coisas animalescas que existiam e que foram sendo, digamos, com o tempo sendo eliminadas, sendo ali gradativamente eliminadas, justamente focando em uma civilidade maior, em uma organização maior. Talvez porque, vamos dizer assim, não vamos usar aqui a questão de valores, não vamos nem chegar nesse ponto, porque você não tem como ter uma concepção muito específica dessa no mundo antigo, né? De dizer, precisão por uma questão de valores, mas talvez por uma organização maior por parte dos reis, talvez um sistema mais organizado, uma sociedade mais organizada, mais fiscalizada, eles buscassem acabar com esse tipo de prática, né? Então, vamos dizer assim que nesse período ali das invasões macedônicas, vamos dizer, nem invasão, né, foi uma expansão imperial, mas nesse período dessa expansão dos macedônicos que atingiu a região da Índia, muita coisa mudou, né? Então, Gandhara se modernizou no período, você tem uma influência inclusive sobre os próprios Mágadas, então você tem essa influência, essa influência grega, ela chega de alguma forma. Então eles começam a se tocar, opa, tem coisa aqui que a gente está fazendo que não está muito certo, enfim, vamos começar a mudar isso, né? Então os Mágadas, eles dão esses primeiros passos, digamos, numa organização social mais, vamos dizer assim, mais estruturada, em uma sociedade ali mais, digamos, realista, né? Não tão, vamos dizer assim, fanática, ou tão, digamos assim, focada ali em extremos, né? E quando dessa conquista protagonizada, né, pelos macedônicos de Alexandre o Grande, os quais conseguiram o controle aliados ao norte do subcontinente, a região central já possuía um império muito bem estabelecido, justamente por essa influência, né? Os Nandas, que são aí um desses povos aí dos Mágadas, né, em seu apogeu, controlavam um território que se estendia da região de Punjab, região ali endêmica, né, até as planícies de Bengala, território este o qual era composto por grande endemia, florestas, fontes hídricas e fartos recursos naturais. Estes fatores propiciaram um desenvolvimento cada vez maior, né? E a dinastia fundada pelo rei Mahapadmananda, filho ilegítimo de um governante ligado aos antigos cultos, era notada por seu esplendor em relação à suntuosidade de seus aristocratas, assim como em relação às construções arquitetônicas demasiadamente adornadas, além da presença destacável de suas forças militares. Diriam os próprios cronistas, o próprio Alexandre o Grande, que o reino dos Nandas era, além de próspero, um igual em relação a prestígio e influência. Para o pessoal ter uma ideia, né, esse monarca, né, o Mahapadmananda, ele era um filho ilegítimo de um governante ligado àqueles antigos cultos bárbaros, né? Então era um caos, era um praticando uma coisa mais bizarra que a outra, enfim, era uma coisa meio pirada. E dessas relações malucas nasce esse tal desse Mahapadmananda. E o que ele faz? Ele vê que a situação não estava muito certo, ele começa a se influenciar lá pelas conquistas macedônicas,
por Gandhara, enfim, ele começa a ver aquele desenvolvimento, ele fala, eu posso empregar isso aqui também, eu posso desenvolver minha região também. Aqui, vamos dizer assim, eles tinham já uma estrutura, vamos dizer assim, ali em relação à forja de metais, sabiam trabalhar ferro, ouro, aço, enfim, vamos dizer assim, não sei realmente o aço, né, mas o ferro, né, em si, as suas variações ali, né, de metais, o ouro, trabalhar tecidos, entre outras coisas, a própria ali cerâmica, né, entre outros objetos, eles tinham já um desenvolvimento em relação a trabalhos manuais ali muito interessante. Então eles já tinham uma base estrutural ali bem avançada. Faltava ali um pouco essa questão dessa organização. Vamos investir um pouco na nossa própria cultura, né, na arte ali, na nossa crença, mas de uma forma mais ordenada. Vamos buscar se desenvolver nessa crença, vamos buscar alcançar outros patamares, não vamos ficar nesse caos maluco aí, a gente tem que chegar numa situação diferente, né? E o mapa Demananda, ele tenta fazer isso, vamos dizer assim, ele começa justamente organizando, né, a região e mostrando que, olha, em relação a prestígio, diplomacia, digamos, ali militarismo, defesa e, no caso, administração, pelo menos inicialmente, né, social, nós conseguimos aqui nos organizar, nós conseguimos botar ordem na casa aqui. Então o que acontece? Os Nandas, eles começam a organizar aquela região ali, começam a juntar aquelas tribos e falar, vamos parar com essa loucura, com esse caos, e a gente tem estrutura aqui para criar um reino próspero, né? Vamos dar as mãos aí e criar um negócio top, legal aí para todo mundo, né? Um reino em que você tenha desenvolvimento, você tenha ali produção, agricultura, que você tenha arte, que você tenha comércio, que você possa, vamos dizer assim, intercambiar com outras culturas de igual para igual, sem ser um maluco tribal que está lá pedindo alguma coisa lá, batendo na porta dos outros. Então era de igual para igual. Então os Nandas, eles chegam para tentar botar ordem na casa, essa loucura. E justamente buscando garantir uma estabilidade acima do caos tribal da região, né, os Nandas, eles buscaram governar de uma forma totalmente centralizada. Grande parte das decisões econômicas, militares, religiosas ou mesmo voltadas ao convívio social passavam pelas mãos do rei Nanda. Através de uma grande regulamentação, foi possível para esse líder criar uma espécie de nova moeda cunhada, assim como um sistema de tributação mais sólido. Enxergando a curta vista, o reino Nanda lhe possuía uma estabilidade considerável. Porém, o descontentamento da população em relação à proibição de atos bárbaros relacionados aos rituais pagãos da crença politeísta, assim como as rédeas ferrenhas e tratamento extremamente cruel sobre os sacerdotes e outros representantes locais, foram um estupim necessário para uma revolta. Insurgência essa, né, que levaria aí ao trono um governante benevolente, aí, que nós já vamos falar a respeito dele, né? Aí de uma, vamos dizer assim, de uma dinastia posterior. Porém, o que acontece? No caso dos Nandas, você tem essa organização. O que vamos dizer assim, ali no caso, o Mahapadema ele vai fazer, né? Ele vai criar justamente todo um sistema social já pronto na questão econômica, na questão ali de regramentos, vamos dizer, até que ponto vão ali as ditas liberdades para que não se torne uma libertinagem, para que não volte aquele estado tribal, aquele estado ali bizarro. Até que ponto nós podemos ir para garantir essa civilidade humana. Então ele faz toda uma regulamentação estatal, ele tem um governo centralizado, mas a gente pode usar aqui a palavra não totalitário. Aqui não entra esse conceito, entra o conceito autoritário. Você tem aquele conceito de rigidez. Você tem um estado rígido, você tem um controle rígido, vamos dizer assim, para que coisas ruins não aconteçam, para que, digamos, aquele caos, aquela coisa ali de práticas bizarras não voltassem a ocorrer. Então ele faz toda uma organização, você tem um desenvolvimento econômico, desenvolvimento artístico do local, você tem uma certa, vamos dizer assim, liberdade do ponto de vista
das pessoas poderem produzir, poderem ali ter as suas vidas, enfim, né, a sua participação na sociedade sem, digamos, vamos dizer assim, os reis ali obrigarem a praticar algum tipo de culto terrível, alguma coisa ruim, ou ao mesmo tempo impedem que outros malucos bárbaros ali, que acreditem naqueles barbarismos, continuem fazendo esse tipo de coisa. Então você tem ali um meio de campo, vamos dizer assim, uma espécie de proteção ali, né? Porém, o que acontece, né? A estabilidade que ele tinha de um lado, vamos dizer assim, organizacional, social, que os Nandas conseguiam garantir, do outro lado eles tinham que lidar com aqueles malucos bárbaros, os caras que faziam essas práticas terríveis. Então o que acontece? Ia lá um bandinho em uma região lá, se reunia e começava a fazer essas loucuras, começava a praticar essas coisas bizarras, a fazer esses rituais malucos, macabros. Ele tinha que ir lá e prender os caras e castigar os caboclos que faziam esse tipo de merda. Vou usar essa palavra aqui, me desculpem falar. Mas ele tinha que ir lá punir os indivíduos que faziam essa prática terrível. Ele tinha que puni-los de alguma forma. Então o que acontece? Chega num ponto em que os próprios aldeões, esse povo que ia atrás desse barbarismo, começa a se revoltar contra os reis Nandas, querem derrubar eles de qualquer jeito e dar fim neles, né? Tudo que o Mahapadema ali construiu na questão de estabilidade pode até ter perdurado, mas eles queriam dar fim na dinastia de qualquer jeito, vamos acabar com eles porque, enfim, ou vamos tirar eles do trono, né? Que é o que eles fazem, eles iniciam uma revolta, né? Arrancam ali a dinastia Nanda do trono, justamente por causa da sua ali do seu controle rígido quanto às práticas bizarras, né? E no lugar dele, né, eles vão colocar um outro indivíduo ali para governar, uma outra dinastia, sob o comando de um indivíduo chamado Chandragupta Maurya, né, sendo esse o fundador da conhecida dinastia Maurya, que é aí talvez o cerne aí do nosso capítulo de hoje, né? Vamos dizer que diferentemente, né, do Mahapadema Nanda, o Chandragupta Maurya, ele era, vamos dizer assim, aquele indivíduo, vamos dizer assim, vamos dizer que ele quer governar pelo carisma, né? Ele é um sujeito muito carismático, ele é diferente do Mahapadema, que é um cara que vai mais na rédea curta, né? Vamos segurar os caboclos e não fazer porcaria. O Mahapadema não, o Chandragupta não. Chandragupta, o negócio dele é governar na base do carisma. Então o que acontece? Nós vamos falar aqui a respeito disso. Há de se notar que Chandragupta ele foi o primeiro governante a realmente buscar a união de todas as regiões indianas sob uma única bandeira, procurando um equilíbrio entre um bom tratamento ao populacho, isso incluindo esses sacerdotes, né, ali politeístas, assim como uma administração em consonância com esses sacerdotes desses diferentes rituais, né? O rei Maurya ele teve tempo de sobra para investir em relação a uma máquina de combate eficaz, a fim de derrubar pequenos reinos locais, assim como garantir um verdadeiro cinturão de defesa ao entorno da península. Sob o seu comando, pode-se dizer que surgia o próprio reino hindu como um todo. Então, a partir, vamos dizer assim, de Chandragupta, né, Chandragupta Maurya, a gente pode dizer que a Índia ela surge como a própria Índia ensina, como o reino indiano, como conjuntura indiana, vamos dizer assim. Mas a forma, né, como ele faz isso é até um pouco peculiar. Não é bem, digamos, uma estruturação, vamos dizer assim, étnica própria. Você dizer que isso aqui é um mito fundador, uma etnia própria, com ali seus próprios regramentos, que se aplica aos 4 cantos daquele território. Como nós dissemos, como é o caso do Egito, como é o caso da antiga Pérsia, Grécia, enfim, e dos outros povos ali do Mediterrâneo. Era completamente diferente, era algo assim caótico. Então a fórmula que o Chandragupta ele adota, né, digamos, para ter essa adesão de todos esses pequenos reinos sobre a bandeira dele, era justamente, vou deixar vocês fazerem as loucuras que vocês fazem aí no território de vocês, só que o que acontece na questão de organização
vamos dizer assim, vocês se reportam ao meu estado, vocês se reportam aqui à minha administração, vocês se reportam a mim, eu invisto em vocês, né, invisto aí na sua cultura, eu dou todo o aporte que vocês precisam para desenvolvimento, enfim, se os sacerdotes lá querem construir um templo feio do cara, feio lá, um templo, sei lá, que homenageie tal animal, tal ser, tal coisa lá, eu vou construir. E ele bancava, ele construía, ele incentivava todas essas microculturas, essas, vamos dizer assim, essas microcrenças ou micro-mito fundadores, né? Ele ia patrocinando cada um deles. Ele ia ganhando, digamos, esses reinos todos através do carisma, dizendo, olha, o cara ele investe na gente, ele acredita na nossa crença, enfim. Ele vestia a camisa de todo mundo. Vamos dizer assim, o Chandragupta ele não tinha aquela coisa de você dizer, ele tinha uma crença estabilizada. Vou dizer, o Chandragupta era budista, ele era jainista, ele era politeísta. Não tinha esse negócio. Ele acreditava em qualquer um que tinha ali no reino pra, enfim, erguer a bandeirinha dele lá. E vamos dizer que ele consegue aglutinar, por incrível que pareça, de uma forma muito, vamos dizer assim, maluca, ele consegue aglutinar todas essas microculturas ali sobre a bandeirinha dele. Então, ele forma um exército poderoso, uma máquina de combate poderosa, né? E coesa, ele consegue ter uma coesão desses povos ali sobre a bandeira dele, visto que ele, digamos, os ajudava, né? Era meio que recíproco, né? Então você tinha essa concepção entre eles, até por incrível que pareça, né? E vamos dizer que é uma coisa interessante que a gente vai abordar daqui a pouquinho, né? É a única vez, talvez em toda a história indiana, vamos dizer, milênios de história indiana, em 4, 5 milênios de história indiana, 4 milênios mais ou menos, né? Que, vamos dizer assim, a Índia ela realmente teve foi o maior período em que a Índia, digamos assim, como reino, como império, teve sua maior expansão. A gente vai explicar justamente a respeito disso, né? Tamanho poder e organização advindos, né, dessa estratégia brilhante deste monarca, que a sua zona de influência se estendia até as satrapias do sul do atual Afeganistão, território que era governado pelos Seleucidas, inclusive, dinastia do general Seleuco, que foi sucessor de Alexandre na região. Estes últimos, né, no caso os Seleucidas, tentaram por várias vezes seguidas promover incursões para se apoderarem do norte da Península Indiana, todas as vezes fracassando, até o ponto em que eles próprios acabaram sofrendo levantes de pequenas cidades, as quais se aliaram aos Mauryas. Com esta grande vitória, a dinastia de Chandragupta exercia seu controle até os pés da cordilheira do Himalaia, sendo naquele momento o maior império da Ásia. Então imaginem a situação. Chega esse cara que aglutina todo mundo com o carisma dele, diz, invisto em todo mundo, ajudo todo mundo, sou o líder carismático aqui da situação, sou o governante carismático, estou me vendendo aqui como uma solução da situação. De certa forma, que no caso dele foi, não estava cometendo nenhum crime ou atrocidade, né, ou algo ruim, muito pelo contrário, né, a ambição dele era mais a questão expansionista, né, do que, digamos ali, se focar naquele regionalismo. Então ele largava ali cada regionalismo na sua ali, desde que mantivessem essa coesão como um império, né? E o Império Maurya ali, né, no caso a própria Índia em si, foi se expandindo, né? Eles foram conquistando ali outros pequenos reinos ali da região, Mahajanapadas ali meio rebeldinhos. Ele foi dominando esses pequenos reinos, né? Cruzou o Ganges e começou a peitar, começou a peitar Gandhara, derrubou Gandhara, enfrentou, no caso, os Seleucidas, e os Seleucidas eram um conjunto de satrapias, né, das quais eram ali descendentes de Alexandre, eram, vamos dizer assim, sucessores do comando de Alexandre o Grande. Eles tinham uma doutrina de combate
semelhante à dos macedônicos, e tomaram uma sova dos indianos. Porque o que acontece? Eles não tinham vamos dizer assim, que os Seleucidas, eles até tinham uma certa força ali sobre a região, exerciam uma certa força, mas só que essa organização, essa coesão dos indianos, essa cola, digamos assim, esse rolo compressor ali de influência, tanto de crença, de cultura, de, digamos, ali o próprio desenvolvimento material em si também, né, em relação ali aos produtos que eles tinham, o comércio, a forma deles se comportarem, aquilo começou a conquistar aquelas cidades ali da região dos Seleucidas. E os Seleucidas, todas as vezes que tentavam incursões para tentar suceder o feito de Alexandre o Grande, de tentar conquistar a Índia, eles fracassavam todas as vezes, porque não tinham, vamos dizer assim, essa coesão, né? Enquanto os Seleucidas eram um conjunto de várias satrapias, uma distinta da outra ali, meio perdidas, né? O próprio Chandragupta já tinha um exército formado ali, um corpo de combate extremamente eficaz e coeso. E ele vai lá e derruba, né, os Seleucidas e dá fim neles, né? Arranca várias cidades ali deles, né? Então a influência deles vai até o sopé do Himalaia. E quando a gente pensa na cordilheira do Himalaia, a gente não está pensando só no norte da atual Índia, né, que faz fronteira ali, né, com a Ásia Central. Não, a gente pensa na cordilheira do Himalaia até o leste do Afeganistão, que é enorme a cordilheira do Himalaia, né? Ela pega tanto ali a região do norte, né, da atual Índia, a Coreia Norte, até o leste do Afeganistão. É enorme essa cordilheira do Himalaia. E toda essa região era controlada pelos Mauryas nesse período. Então eles se tornam ali, nesse período que se compreende ali entre mais ou menos 200 antes de Cristo até 50 mais ou menos antes de Cristo, 75 mais ou menos antes de Cristo, naquela região da Ásia eles são o maior império existente. Eles são o império mais organizado que existia na Ásia naquele período, justamente pela sua expansão. Então Chandragupta nesse momento ele se torna aí um dos grandes governantes, né, nesse sentido, né? Então, para vocês verem a força, né, que ele exercia. E sob a tutela dos seus descendentes, né, descendentes aí de Chandragupta, tais como Bindusara e o grande Asoka Maurya, o Império Hindu ele alcançara um nível de prosperidade até então nunca visto. Atividades como a agricultura de cereais e frutos, assim como comércio com várias regiões do Oriente Médio e Sudeste Asiático, propiciaram uma reforma tanto no sistema de finanças como na estética da própria sociedade, uma vez em que a suntuosidade e a opulência se espalhavam na própria população. Outro detalhe também dizia respeito à questão da crença nos mitos fundadores. Asoka Maurya ele buscou consolidar tanto o jainismo, que é a doutrina da não agressão, né? E aí um detalhe muito interessante, o jainismo o símbolo do jainismo, né? Porque foi de onde aí posteriormente, né, os nazistas, né, como a gente fala, retiraram aquele símbolo, né, da tal da swastika, né? Eles retiraram do símbolo dos jainistas, né? Só que o significado, no caso desse símbolo para os jainistas, é não agressão. É algo totalmente diferente, né? No caso da doutrina dos jainistas era não agressão, né? E o budismo, que é a doutrina de Siddhartha Gautama, né? Siddhartha Gautama, que é, no caso, ali uma espécie de serenidade, ali, aquela busca pela paz interior, vamos dizer assim, né? Aquele equilíbrio interior, né? Que é o budismo, como espécies de crenças oficiais do reino, contrariando os praticantes dos macabros rituais pradiotas. Além da grande produção de tecidos das mais diversas cores e da lapidação do ouro e pedras preciosas como adornos estéticos,
Também se destacou no período a forja de um metal extremamente resistente, chamado aço Wutz, o qual garantiu mais uma fonte de riquezas ao Império Hindu. Dentre seus principais compradores no comércio desse metal, destacavam-se os estados guerreiros além do Himalaia, com relevância para um estado específico, Tin, o qual seria responsável posteriormente por um dos mais emblemáticos episódios da história. Bom, para vocês verem, vamos dizer assim, um nível, né, de crescimento. Então, chega num ponto em que a população, você vê nas ruas indianas, as mulheres sempre vestidas com aqueles adornos, com aquelas pedras preciosas, né, com jade, com aquelas lápis lazuli, com esmeraldas, com ali pingentes de ouro, né, com todas aquelas toda aquela indumentária, né, da mulher indiana que a gente conhece, né, da mulher indiana, do homem indiano, né, se vestindo com todas aquelas cores. Parece realmente aqueles filmes, né, que a gente assiste assim na televisão, que, enfim, remetem àquela antiguidade indiana. Com os Mauryas você vai chegar nesse nível de suntuosidade assim, que realmente é a cara da própria Índia, né, na questão de cores, né, vamos dizer assim, de exuberância, né, em cores é o alto, né, nesse sentido, justamente nesse período, né. Você tem ali um investimento muito grande, um respeito de certa forma muito grande nessa questão de se honrar, digamos, com essa coalizão, né. Então vamos dizer assim que você tinha um certo equilíbrio, e também para, vamos dizer assim, forçar ainda mais aquelas práticas bizarras de não acontecerem, eles focaram justamente no jainismo e no budismo, porque, vamos dizer assim, vamos olhar pelo lado mais prático, né? Não tanto pelo lado de crença, mas olhando pelo lado prático do Estado, não olhando pela questão de valores, porque, como nós já dissemos, você não tem como aplicar, né, a questão de valores ali naquele período, né? Eles não tinham essa influência. Mas, olhando num ponto prático, técnico, ali, pro Estado, era excelente você colocar duas crenças ali, as quais poderiam ser, digamos assim, menos, vamos dizer assim, prejudiciais fisicamente à população, ali, que não gerassem tanto caos e tantos problemas, fossem mais, entre aspas, humanas, né? Então, eles focaram no jainismo e no budismo como espécies de crenças oficiais do Estado. Então, o Estado aqui, Maurya, né, da Índia, ele tem como suas crenças o jainismo e o budismo, essa conciliação entre ambos. Então, o resto que se dane. Então, eles não deram voz a outros cultos e crenças ali do barbarismo politeísta. Isso, obviamente, também que irritou os politeístas depois, né? Mas, naquele período, eles conseguiram, vamos dizer assim, calá-los. Por um bom tempo, ele ter esse equilíbrio, né? Foi o período em que talvez o budismo ele teve mais assim influência sobre a Índia, né? Porque, como todo mundo sabe, muitos sabem, né, hoje o budismo ele não é tão forte, né, na Índia, mas no aquele período ele era muito forte. No caso, 70% da região da Península Indiana, né, assim como também nas regiões que hoje compreenderiam o Sri Lanka, Bornéu, Camboja, que até hoje inclusive é budista, né? E também o Vietnã. Então eram regiões ali, até uma região vasta, né, que teve essa influência do budismo ali de Siddhartha Gautama, né? E também a questão do jainismo, que mesmo não tendo vingado depois, né, o jainismo ele acabou sendo ali quase extinto, né? Ele, digamos, durante o período ali dos Mauryas, ele teve até um grande florescimento. Então foi meio que um equilíbrio que eles encontraram ali para impulsioná-los, né? Isso garantiu ali uma estabilidade ainda maior, né, para os Mauryas, né? E na questão de comércio, né, o pessoal viu, na questão de suntuosidade, você tem essa questão de indumentária, a questão de boa apresentação, né, na população, vamos dizer assim,
aquele índice de, vamos dizer assim, pelo menos as pessoas ali que sabem que tem essa questão de castas na Índia, né? Não tem como você dizer se nesse período já era adotado esse sistema, né? Mas vamos dizer assim que uma boa parte da população não sofria de inanição, você tinha uma alimentação consideravelmente boa, né, na região, e ao mesmo tempo a questão de comércio, né? Eles trocavam muitas especiarias, então a Índia, vamos dizer assim que plantam, né? No caso, os indianos plantam muitas especiarias, muitas sementes, né? Ali de temperos e outros, assim como também a forja de ferro, né? De metais, eles são também experientes na forja do ferro e do metal. Numa época em que outros reinos ali da Ásia, outros povos que estavam tentando se organizar, não tinham esse tipo de tecnologia, né? E um desses reinos ali, além, né, ali da cordilheira do Himalaia, né, que é o estado guerreiro de Chin, ou Qin, como queiram falar, né, ele justamente trocava especiarias com os hindus, né, com os Mauryas, e começou a negociar esse metal também, metal esse que ia ser utilizado para formar uma verdadeira máquina de combate, né? Mas a gente vai abordar, né, a respeito dos Qin aí posteriormente, que eles são essenciais para você entender aí o nascimento de um grande império aí na história, né? Mas vamos dizer assim que os indianos, eles de certa forma cooperaram aí com os Qin nesse comércio, né, de produtos, né, de especiarias. Então, para vocês verem, num período onde a Ásia, vamos dizer assim, era um caos ali, vamos dizer assim, em organização, a Índia, ela já era uma superpotência nesse ponto, né? Você já tinha um dos maiores impérios ali que foram construídos, pelo menos naquele período na Ásia, né? Que se constituíram na Ásia, era o Império dos Mauryas, né? Então eles eram bem desenvolvidos, e tudo isso ali graças à mão de Chandragupta, né? E seus sucessores aí, no caso Bindusara e Asoka Maurya, né? Eles tiveram essa organização, né? Enfim. E ali com o assassinato, né, do último rei da dinastia Maurya, o Brihadrata Maurya, né, o que muitos dizem foi orquestrado, digamos aí, por súditos aí que não compactuavam, né, digamos, com os valores adotados ali, né, com a organização adotada ali pelos Mauryas. Um novo reino ele buscou se estabelecer em seu lugar, né? Pushyamitra, né, ao tentar fundar a dita dinastia Sunga, buscou dar uma atenção ainda maior à população, estipulando uma obrigatoriedade chamada patrocínio real, na qual os aristocratas do reino deveriam incentivar o ensino, a arte e os ofícios aos seus súditos. Além disso, impulsionar aí centenas de obras voltadas à proliferação das escritas sânscrita e brahmi. Além disso, o estilo de arte conhecido como Mathura também ganhou proeminência. Então, ali durante essa breve dinastia dos Sungas, né, vamos dizer assim que eles tentaram ali, de certa forma, algumas coisas, vamos dizer assim, manter aquela postura, né, que os Mauryas tinham em relação a incentivar, né, os regionalismos. Porém, eles já não vão dar uma atenção tão grande, vamos dizer assim, ao jainismo e ao budismo. Então já fica meio balançada aquela coisa. Até porque ali pro Pushyamitra ele era politeísta, né? Então ele já era de um outro segmento, ele já não era, no caso ali, vamos dizer assim, entre aspas, simpatizante, ou digamos ali, seguidor, de certa forma, do budismo ou do jainismo. Ele já era para a via do politeísmo, né? Então, mesmo assim, para tentar manter, né, aquela coesão, vamos dizer assim, né, ele busca, né, dar essa atenção na forma de investimento mais concreto ainda, né, que é essa obrigatoriedade real, né, que viria a ser aí esse patrocínio, que todos os reis ali, os governantes posteriores a ele, deveriam continuar
né, por essa política de boa vivência, vamos dizer assim, continuar incentivando ali os regionalismos, as crenças regionais, as construções de templos, de fóruns, de casas de banho, de, vamos dizer assim, estruturas de lazer, moradias e outras coisas, né, que pudessem ali, digamos, garantir, né, aquela, vamos dizer assim, aquele estado mínimo de vivência para as pessoas, né? Então, o Puryamitra, nesse ponto, ele era, vamos dizer assim, ele tentava manter essas boas relações, né? Mesmo sendo meio que, vamos dizer assim, um usurpador ali, derrubando ali no caso, os Mauryas, né? Ele tentou incentivar, né, no caso ali, a questão de educação, a parte da arte. Então, nesse período aí dos Sungas, né, tão mais quanto no período dos Mauryas, você vai ter uma constituição muito maior ali, uma formação muito maior de estátuas, de peças de arte, né, coisas que, digamos, refletem aquele período. Então você vai encontrar muito, tanto quanto no período dos Mauryas, você vai encontrar mais arte, mais produção do período dos Sungas, justamente pelo incentivo que eles davam à população, né, financeiro ali, enfim, de apoio para que eles tivessem esse desenvolvimimento, né. Também a questão aí da própria escrita, né. Então o sânscrito ele ali suplanta outros dialetos, outras formas de escrita, e o Brahmi também, que não era tão utilizado até o período, ele começa a ser utilizado justamente pela questão do politeísmo e da crença do Puryamitra, né. E o estilo de arte também, a Mathura, né, ela também ganha uma proeminência aí grande, um destaque, né, que, vamos dizer assim, é uma das características ali, vamos dizer assim, estéticas principais ali do período, né. Porém, né, grande parte da administração do reino Sunga, ela não possuía uma organização coesa, além de que grande parte das cidades sob sua tutela iniciaram um período de conflitos constantes em relação a interpretações diferentes sobre crença, assim como por costumes regionais. Sendo assim, o reino ele não conseguiu se estabelecer e foi desmantelado em cerca de 70, 60 a.C., aquela década entre 70 e 60 a.C. Então o que ocorre? Para o pessoal ter uma noção, né, em relação vamos dizer assim, ao panorama, né, da própria Índia em si. O que ocorre? Vamos dizer assim, não vamos dizer uma moral, mas vamos dizer assim, uma síntese que dá para se chegar nesse assunto, né? A Índia, por várias vezes esses reinos, esses governantes, né, como exemplos aí a dinastia Maurya, né, sucedendo os Mágadas, né, e os Sungas, eles tentaram, digamos, centralizar, né, começando com os Nandas, né, eles tentaram justamente centralizar, tentar criar essa coesão, mostrar, olha, nós não somos um bando de malucos caóticos com ali práticas bárbaras ali, animalescas. Nós temos sim crenças e nós temos uma forma de nos tornarmos coesos, né? E realmente, quando eles exerceram essa coesão, vamos dizer assim, eles tiveram ali vamos dizer assim, uma estabilização. Eles conseguiram se expandir, eles conseguiram desenvolver a questão material, a questão até mesmo espiritual, a questão civilizacional, a forma das pessoas se comportarem umas com as outras, e a própria organização ali administrativa. Inclusive o Estado se desenvolveu muito na questão econômica, na questão financeira. Então você tem, vamos dizer assim, uma estrutura muito mais civilizada, mas vamos usar esse termo, né? Muito mais civilizada, muito mais organizada, a partir do momento em que eles pensam dessa forma coesa, que eles começam a eliminar, vamos dizer assim, algumas práticas bizarras ali, umas práticas bárbaras, e começam a se focar justamente ali na sua crença de uma forma mais espiritual, mais, digamos, talvez realista, mais humana, né? Saindo um pouco daquele degrauzinho anterior, né, vamos dizer assim, ficar patinando, né, naquela situação ali enfim, aquele barbarismo ali que era voltado ali, por exemplo, ao xamanismo,
ali emoções baratas, né? Como a gente pode utilizar esse termo ali, né? Experiências emocionais baratas, experiências corporais e coisas do tipo. Então eles conseguiram ter um desenvolvimento bem, digamos, concreto nesse ponto. Porém, o que ocorre? Todas as vezes em que você tem ali no caso, um Nanda, você tem um Chandragupta ali, um Maurya, tentando organizar a situação. Toda vez que um Nanda, por exemplo, ia lá organizar a situação através de um sistema centralizado, de um sistema ali que tentasse ali acabar com esses problemas, né? Com esses barbarismos, esses cultos bárbaros, eles se organizavam, vamos dizer que se organizavam, mas eles davam um jeito de depor essa dinastia. Porque o que ocorre é aquele problema o qual, digamos, ele não quer, digamos, se organizar, ele não quer, digamos, se desenvolver, não no sentido, vamos usar essa palavra, né, se desenvolver, mas, digamos, as pessoas elas não querem se elevar espiritualmente ou cultualmente, elas não querem sair daquele nível espiritual ali barato, de experiência ali corporal, material, sem, digamos, fundamento ali, digamos, ali aquela experiência ali de momento. Elas não querem se aprofundar mais a longo prazo, elas não querem se dedicar espiritualmente, elas querem continuar naquela experienciazinha, vamos dizer assim, porca, né, entre aspas, aquela experiência animalesca, né? Então, todas as vezes que tentavam essa coesão, iam lá esses indivíduos e davam um jeito de derrubar essas dinastias. E o caos ele voltava a imperar. Então, é somente nesse período que você vai ter ali começando dos Nandas até mais ou menos ali a dinastia Sunga, você vai ter a Índia ali como, digamos, uma experiência de império, né? Uma experiência imperial, entre aspas, assim, que consegue ali deter o controle de toda a região do sul da Índia, a divisa com o oceano, até, no caso, a cordilheira do Himalaia. Eles têm toda essa influência e ainda serem respeitados como iguais, né? Os próprios Seleucidas perdendo para eles, enfim, eles terem uma proeminência, coisa que depois, digamos, do final ali da dinastia Sunga vai voltar aquela questão dos reinos novamente. Você vai ter ali regionalismos, você vai ter outros governantes ali, vão aparecer outros reis, outros sacerdotes ali de algumas crenças que vão, digamos, organizar ali reinos, mas não vão alcançar a mesma proeminência. Eles vão estar sempre em constante conflito com outros reinos, com outras crenças. Então você tem aquele grupo que acredita em animais, vai confrontar aquele outro grupo do jainismo. O grupo do jainismo vai confrontar o grupo do budismo. E o budismo, inclusive, sofre uma perseguição terrível na Índia. Nesse período após a dinastia Sunga, eles vão passar por perseguições. Você vai ter os politeístas, você vai ter os malucos dos pradiotas voltando com essas práticas terríveis novamente. Então você nunca vai ter ali naquela região uma forma de você dizer, olha, a Índia tem uma organização étnica, digamos, vamos dizer assim, própria. Você dizer, essa é a identidade indiana. Até hoje, se você perguntar para um indiano qual que é a identidade indiana, ele não vai responder. Ele não vai saber qual é a identidade indiana. Porque é muito simples, não existe essa coesão na Índia. Você vai ter N crenças diferentes. Você nunca vai conseguir encontrar uma identidade e dizer, olha, esse sujeito é hindu por causa disso, disso, disso e disso. Ele é simplesmente hindu, mas você não vai saber identificar, vamos dizer assim, porque cada região é uma região diferente. E sempre foi assim, né, ali naquela região ali. Por mais que nesse período ali como nós já dissemos ali dos Nandas, dos Mauryas ou dos Sungas, vai continuar sendo a mesma coisa. Mesmo eles tentando essa coesão, eles não vão conseguir, né? E diferente deles, né, no nosso episódio seguinte, nós vamos voltar aí para a região do Mediterrâneo, né? Vamos abordar aí sobre
Acredito que o pessoal já ouviu falar aí dos Ptolomaicos, né? No caso ali a dinastia de Ptolomeu e de uma importante rainha que nós vamos abordar muito posteriormente, chamada Cleópatra, né? Nós vamos abordar sobre eles também, mas vamos abordar aí também sobre essa dinastia que nós conversamos aí hoje, né? Que, digamos, fez essa negociação ali com os Maurya's, né? A dinastia Qin, né? Os Qin, que, digamos, vão ser responsáveis por construir um grande império na Ásia, um dos impérios até hoje mais conhecidos aí da história antiga, e que, vamos dizer assim, não seguiram o mesmo exemplo dos indianos ali naquele caos. Eles foram no punho de ferro mesmo para resolver a situação. Então, nós vamos abordar aí sobre essas culturas, né, nos nossos próximos encontros. Mas espero que tenham gostado aqui do nosso vídeo de hoje, né? Novamente peço que deixem um like aí e nos vemos no nosso próximo encontro. Desde já, muito obrigado.